Sousa, Diga. um florentino do outro lado do mar, muito longe de casa. Já aqui há algum tempo nós fizemos um pequeno trabalho consigo, mas hoje estamos exatamente no seu local de trabalho e na terra que o abraçou há alguns anos atrás. Fala-nos da sua vida antes de vir para cá, que seria interessante. Bom, a vida antes de vir para cá foi, nascido e criado na Lomba das Foz, foi trabalhar na terra com o meu pai, porque não havia, as oportunidades eram poucas na altura e como não podia estudar, a alternativa era trabalhar na terra, e até que emigrei aos 16 anos. Meu pai já estava cá, mas o meu irmão mais velho, vim com a minha irmã e a minha mãe juntar-nos a eles em 1965, comecei por trabalhar numa fábrica de sapatos e depois corri várias fábricas, porque na altura havia muitas oportunidades de trabalho. Eu experimentei várias coisas até que aprendi o ofício que hoje exerço e sempre tive um sonho de trabalhar por conta própria, e em 85 comprei umas maquinasitas, comecei a trabalhar em casa e depois a coisa expandeu um bocadinho e hoje estamos aqui numa área com 6.500 pés quadrados, ocupamos com 7 empregados efetivos, já tivemos mais, agora o trabalho está um pouco mais fraco, mas o negócio tem corrido mais ou menos bem, diga-se assim. A sua adaptação, e continuando uns anos atrás, a sua adaptação quando veio para cá foi difícil ou nem por isso? Sim, foi difícil porque, como eu mencionei, eu comecei a trabalhar numa fábrica de sapatos e toda a gente falava português, só integrar na comunidade americana foi complicado, pelo facto de não saber falar inglês. E os primeiros 2 anos foram complicados. Depois comecei a frequentar a escola noturna e comecei a aprender inglês e depois comecei a namorar também com raparigas americanas e depois veio fácil. A adaptação depois dos primeiros 2 anos foi relativamente fácil. Senti-me integrado na comunidade americana por os 4, 5 anos de cá estar. Eu senti-me perfeitamente integrado na comunidade americana, nunca me senti discriminado de maneira nenhuma para a comunidade e continuo a viver na mesma localidade quando emigrei, só sinto-me bem. E quanto à sua família, eu sei que o senhor que ensina o português, eles já foram lá, a sua família, os seus descendentes? Já, sou casado há 40 anos com uma americana, descendente de gente da Lituânia. A minha esposa, os avós dela vieram da Lituânia. Temos 2 filhos, voltámos muitas vezes às Foz. Houve uma altura que eu fui visitar os meus pais 12 anos seguidos. E por razões económicas eu não podia levar a família toda. Onde sim, onde não, eu levava a minha mulher e os meus filhos. Até que num destes anos a minha filha arranjou lá um namorico e acabou por lá ir casar. E tem 4 filhos agora. Deram-me 4 netos. E o meu genro atualmente trabalha connosco, ele é o nosso programador e montar e preparar as máquinas para trabalhar e para o resto do pessoal que nós temos aqui. Quantos anos ficou entre a primeira vinda e depois o regresso? Quantos anos ficaram sem lá ir? 6 anos. 6 anos. E agora, dando um salto no tempo, a relação que o senhor acha entre quando saiu de lá, quando era criança, e agora, qual é a diferença que acha? Melhorou muito. Começando por como as pessoas vivem, os haveres que as pessoas têm, que estão muito melhor na vida que não estavam. Como eu disse, antigamente o dinheiro era muito pouco e era trabalhar praticamente para viver, só o nível de vida melhorou imenso. Há coisas que não sei se melhoraram para o bem, se não, mas acompanhando os tempos, as coisas melhoraram muito. Agora, uma coisa que eu ouço dizer muito que não havia antes, as pessoas só falam do stress que existe. A minha neta costuma dizer que a palavra mais popular que se usa lá é o stress. O stress é a palavra principal. Ela diz que outra coisa que as pessoas dizem muito tudo muito complicado. Ela diz que é a palavra que eles adaptaram, que são mais populares lá. Mas melhorou muito, em todos os sentidos. Não se pode comparar o que existia há 49 anos quando eu emigrei, como atualmente está a vida, especialmente nos Açores, que é as ilhas que eu melhor conheço. Melhorou tudo em todos os aspectos. Nós estamos a ver imagens de uma festa em que o senhor esteve presente, que são as sopas ou os jantares do Espírito Santo, como nos Açores é conhecido. O que é que significa para si as festas do Espírito Santo e em concreto lá nos Açores?
muito importante. Eu não vivi de perto e jantar nenhum Espírito Santo como que aconteceu este verão quando eu fui lá a convite da minha família. António, os seus olhos brilham neste convívio que estamos aqui a ver. O que é que significa para si? Olha, começo para já estar aqui com a minha família nesta ocasião muito especial. Vi cá um jantar de Espírito Santo, foi uma alegria para nós. Eu penso que o convite já foi endereçado o ano passado e eu disse ao meu cunhado se eu não fosse à América que não vinha mais cá, e para surpresa minha eles apareceram de surpresa à porta. Só é com imensa alegria de estar aqui com a minha família, a minha mulher e neste convite que é espetacular. Well, I do very well in Cluj. I love the island of Cluj. I love the people here. They're very generous, warm-hearted people, and it makes me very happy to be here on this occasion, celebrating this time with my family. I always enjoy coming here, and I guess that's about it. I just really love Cluj. Aquilo dá um toque muito especial. A mesma coisa, quando eu ia às Flores, como eu disse, há 12 anos seguidos, eu sentia sempre uma pressão diferente ou aproximada das Flores. Especialmente quando os meus pais eram vivos. Aquilo dava-me sempre um choque chegar às Flores, que eu penso que nos últimos 40 anos deve ter ido às Flores umas 25 a 30 vezes. E se não gostasse, não tinha voltado. Só há sempre um grande prazer em voltar às Flores, e os Açores, neste caso, que é o que eu conheço melhor, é um prazer enorme voltar. Mas viver a festa, ou o jantar de Espírito Santo, como este que vemos este ano, tem um sabor muito especial. Voltando à sua família, que acabou de dizer que a sua esposa é oriunda de muito longe de cá, o que é que ela acha das Flores? Ela adora as Flores. Ela adora as Flores, e houve uma altura, quando nós já éramos mais novos, ela dizia que vivia bem, especialmente nas Flores. O sossego, o bem-estar das pessoas, não haver crime. Só que, à medida que o tempo foi passando e nós começámos a ficar mais velhos, o único receio que ela tem agora das nossas ilhas é a assistência médica. Especialmente nas Flores, pior que talvez que nas outras ilhas, por facto da distância. É o único receio que ela tem. Agora, que ela gosta imenso das Flores, gosta. Atualmente, nós sabemos que a conjuntura mundial que não é muito favorável. No seu ramo de negócio, como é que as coisas vão indo? Razoável. Vai razoável? Vai razoável bem. A crise afetou muito ou nem por isso? Não afetou muito. A crise não nos afetou muito. Nós não somos uma companhia global, diga-se assim, mas temos fregueses por várias partes do país e não nos afetou muito. Este ano que está a terminar, sofremos uma pequena queda porque o nosso comprador principal vendeu a companhia, e a companhia foi comprada por uma companhia em Colorado. Só houve um compasso de espera dos antigos donos para os novos donos, e eu fiquei com um imenso produto armazenado que tinha ordens, e houve ali uns 6 meses que eu fiquei aqui com uma pequena fortuna em armazém, porque a companhia nova nem queria transportar o produto para a companhia local e depois ter que o transportar outra vez. Só que depois de eles se mudarem, esta divisão foi para New Jersey. Eu fui lá visitar a companhia e estou-me dando mais trabalho agora que a companhia antiga não estava dando. Só o casamento está muito interessante com esta companhia nova. E o que esta companhia faz, se permite dizer, é tudo para o meio ambiente, para a qualidade de ar. Uma grande parte daquilo que nós fazemos é para componentes, para máquinas, para analisar o ar. Só é o meio ambiente, que hoje é um grande negócio mundial. Eu ia-lhe exatamente começar por aí, já que falou nisso, agora fale-nos um pouquinho de como é que começou essa ideia de levar a cabo este tipo de trabalho. O negócio em si? Sim, agora vamos ao negócio. Eu fazia ferramentas, o meu trabalho era fazer ferramentas para máquinas, para tornos, diga-se assim. Antigamente, antes de haver todo o sistema de computadores que existe hoje, era tudo feito com tornos semi-automáticos. As peças eram formadas com uma ferramenta. E eu aprendi este ofício numa companhia em Stoughton. Sr. António, estamos aqui, tanto quanto me acabou de dizer, no início da sua profissão, no início da sua fábrica. Esta máquina nada tem de eletrónico. Nada, simplesmente manual. Então, explique-nos lá como é que o António conseguia fazer e levar a cabo ferramentas que nós estamos a ver com uma máquina que é mesmo só manual. Foram muitas horas. Sim, eu vou uma vida inteira a aprender para já. E depois é como todas as coisas. Depois de saber, o freguês, por exemplo, mandava um desenho de uma peça que precisava fazer, eu desenhava a ferramenta e cortava com esta roda, que se pode ver aqui na máquina, o feitio ou o estilo que eles queriam na peça para que isto fosse num torno cortar a peça.
Isto foi o princípio do negócio há 36 anos. E o senhor ainda as guarda aqui com toda a recordação? Sim, há algumas coisas que ainda uso, especialmente esta aqui, ainda há coisas que a gente usa, há alguns trabalhos que a gente precisa dela, só que eu raramente faço alguma ferramenta, porque quando vês eletrónicos e tudo moderno, isto deixou de existir, mas é sempre uma recordação que está aí, por meus netos, diga-se assim. E os seus clientes vêm cá com alguma frequência ou o senhor é que vai sempre à casa dos clientes? Nós visitam-nos com alguma frequência, muitas vezes só para ver como está a fábrica, se a fábrica está limpa, se a gente estamos a cumprir com todos os requisitos que eles têm. Só é importante de vez em quando eles visitam só para ver se nós estamos a fazer tudo com as especificações que eles pedem. Só eles visitam-nos com alguma frequência. E eles, quando vêm do modo como o senhor começou, com estas máquinas, quais são as expressões dele? Bom, muitos não sabem como é que eu comecei. A história está sendo dita para vocês, mas não para o freguês. Os fregueses, o mínimo que eles têm interesse é saber como começou. Simplesmente querem um produto a um preço acessível e com qualidade. Só eles nem querem saber a história e eu não conto a história a todos os meus fregueses. São mais alguns mais íntimos, já que sabem como é que comecei, muitos não sabem. Esta ferramenta é simplesmente desenhada para fazer uma peça que é terminada num torno. E como podem ver, estes cortezinhos que estão aqui foram desenhados e feitos por mim quando eu comecei o meu negócio. Era uma das coisas que eu fazia, a minha especialidade era fazer ferramentas. Só eu desenhava a ferramenta para condizer com o desenho que o freguês mandava e isto cortava a peça para as especificações do freguês. Que é exatamente nesta maquinazinha, sim. Máquina que está aqui. Exatamente, o manual. senhor António lembra-se quanto é que custou esta máquina e há quantos anos? Esta máquina custou-me $10.000 há 30 anos, mais de 30 anos. Eu escusado será dizer que não foi fácil adquirir esta máquina? Não foi fácil adquirir e quando comecei o negócio foi precisamente na altura em que a economia estava má, houve uma queda e muitas pessoas fizeram comentários se eu estava maluco de tentar começar um negócio na altura. A minha mulher trabalhava por Radiant, que é uma companhia enorme, ela perdeu o trabalho, eu fiquei reduzido a 32 horas de trabalho por causa da falta de trabalho na fábrica onde eu trabalhava e eu resolvi começar a trabalhar por conta própria com dinheiro emprestado. Pedi dinheiro emprestado para poder comprar as máquinas porque eu não tinha o dinheiro para as comprar e pagar só. Isto foi tudo feito com dinheiro emprestado. Quer dizer que o senhor, nessa altura, deve ter passado algum susto? Na altura sim, e eu lembro a primeira vez, que a primeira venda que eu fiz, quando comecei, foram $280 e eu pensei que estava rico com uma venda de $280. Foi a minha primeira venda que eu fiz. E aqui estas caixinhas tão giras, o que é que são estas peças? Isto são dimensões perfeitas para medir diâmetros de buracos. Todas estas, isto é tudo para medir diferentes diâmetros de buracos e quando estes não são grandes bastantes, a gente usa qualquer uma destas, a gente pode usar para medir os buracos. Se por exemplo se é um buraco grande, isto só vai até 1 polegada. Isto aqui só vai até 1 polegada. Mas isto é outros que a gente não tem os pens, a gente mede com a máquina digital. E quem é que faz este serviço? É o Sr. António ou tem alguém? Eu, o meu companheiro José, o Jorge também. Mas normalmente a primeira inspeção sou eu e o José. A gente tem sempre o cuidado de ver o que é que o empregado fez, para não ser a mesma pessoa, porque às vezes a mesma pessoa olhar para a planta pode ver duas coisas diferentes e fazer confusão. Só há sempre alguém a secundar o trabalho do outro, para evitar erros. Isso costuma haver ou costuma fazer serviços cujo valor é bastante elevado, não é? Sim, depende do que eu trabalho. Exato. O trabalho, a quantidade, o tipo de peça que é, só os preços nunca são iguais. Nós normalmente recebemos a requisição com a planta, com a quantidade e o preço é baseado na quantidade, depois é adicionado o custo do material, programar, acertar a máquina, a mão de obra, entre tudo em jogo e depois é dado o preço ao freguês. Se o nosso preço é aceito, depois é enviado uma requisição para nós produzirmos as partes, uma data que eles requerem as partes, ou nós de antecedência, quando damos o preço do trabalho, dissemos que só podemos fazer o trabalho 4, 5 semanas, depende de qual é o trabalho, e normalmente temos que cumprir com as datas que damos originalmente e são requisitadas para o nosso freguês.
Só quero a peça em 4 semanas, eu tenho que ter a certeza que a peça vai estar lá em 4 semanas. E baseado nisto, às vezes há necessidade de trabalhar horas extraordinárias, às vezes a coisa não corre tão bem como nós pensamos, e o trabalho tem que aparecer feito na data certa só. Aqui é onde nós fazemos a inspeção, especialmente às primeiras peças, quando é feito o programa, para assinar que está tudo em condições, e os trabalhadores vêm cá, aos poucos, ver se a peça continua assim com todas as dimensões que são requeridas na planta. Isto é uma das máquinas que a gente usa. Isto circula em cima da água. Vocês podem ver como isto se move. Be right with you! E esta é a mesma coisa. Aqui pode-se... Entra! Aqui pode-se medir. Pode-se pôr tudo em computador, por exemplo. O freguês requer tudo em escrito e depois a gente traz todas as nossas medições. Nós fazemos o printout e sai tudo do computador para a print e é entregado ao freguês para ver que as medições estão todas corretas baseado na planta. Esta é uma, e esta aqui, isto é chamado um compare, que eu não sei como é que se diz em inglês, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não tenho uma peça aí. Quero medir uma peça, dar um exemplo. Exemplo, se eu quero medir esta peça, eu posso tirar o ângulo, as dimensões que eu preciso. E automaticamente tira todas as medidas que eu preciso. No horizontal e no ecrã, como pode ver, tem várias linhas em que a gente pode ver o círculo, as medidas, os ângulos. Temos tudo aqui. Depois da peça ser feita, a primeira peça é feita na máquina, nós venhamos aqui tirar as nossas medidas, dependendo dos requisitos que é necessário, nós medimos aqui e depois é posto em escrito para que nós podemos dar ao freguês para ver que as dimensões estão corretas antes da peça partir. E sempre tive aquele sonho que um dia queria trabalhar por minha conta. Talvez pensando que ia ser o meu patrão, mas eu penso que nisso sempre correu bem, porque toda a gente passou a mandar em mim em vez de ser uma pessoa a mandar em mim, porque os fregueses acabam a comandar em nós. Só quando comecei a fazer isto, a trabalhar precisamente em casa, fiz uma garagem atrás da casa e depois o negócio foi crescendo, comecei a comprar máquinas e hoje, como eu disse, estamos neste espaço com 6.500 pés quadrados em que já é tudo automatizado, já não se faz ferramentas, compra-se as ferramentas feitas, as máquinas fazem tudo automático depois de estarem programadas e foi daí que começou o negócio. Mas a parte mais difícil do negócio é ser caixeiro viajante ou vendedor. Para mim é a parte mais difícil, porque eu não tenho problema nenhum em falar nem inglês nem português, mas não gosto de ir bater à porta a pedir trabalho. Eu gosto mais de usar o internet ou então por telefone a conseguir arranjar contatos, mas o melhor sistema de contatos é o boca a boca. Alguém mencionar o teu nome a outra companhia que depois te vem procurar. Esse tipo de contato que faz, o senhor nunca o entregou a outra pessoa, portanto é que faz questão de Eu é que faço. Eu tive uma altura, um senhor que trabalhava para a gente afetivo, mas ele depois começou simplesmente a explorar aqueles fregueses que a gente já tinha, recebia a sua comissão e nunca teve o cuidado de procurar novos fregueses. Só a gente acabámos por ter que o despedir, porque ele continuava a pagar a comissão sem ele trazer novos fregueses, e a comissão também vai reduzindo dependendo do contrato que a gente tem com o caixeiro viajante, só acabámos por despedir e eu passei a fazer este trabalho. O senhor tem pessoas na sua família que já abraçaram este negócio? O meu filho trabalhou comigo, mas a gente andava sempre a picar um ao outro. Ele é mais novo, que já sabe, tem as suas ideias e às vezes nem sempre aceitava as minhas, só a gente às vezes discutia. Só ele disse-me um dia que para a gente não se zangar que ia procurar outro trabalho. Trabalhou em várias companhias no mesmo rol de trabalho e hoje é um técnico de máquinas, em que ele instala as máquinas novas, repara, ensina pessoas a trabalhar com as máquinas, e é o trabalho que ele faz hoje com uma companhia que não tem nada a ver connosco, mas eu tenho uma genro no negócio que eu espero que vai dar continuidade ao negócio para o futuro. Qual é o horário laboral da sua fábrica? Atualmente estamos das 7 às 3h30. 8 horas diárias. Quando há mais trabalho, já sabe, temos de trabalhar horas extraordinárias. Nós andamos todo o verão a trabalhar das 6 às 3h30. 9 horas diárias e às vezes necessidade de trabalhar o sábado também. Depende do movimento, das ordens que nós temos e o tempo que nós temos para expedi-las, só depende.
mas normalmente 8 horas. Natural da Ilha das Flores e agora para estas terras da América, há quantos anos? Já vai fazer 17 anos que estou cá. Foi difícil a adaptação quando chegou cá? Um tanto quanto, eu não sabia o inglês, vim para cá com 17 anos, casado, vim para esta terra com 17 anos e depois foi complicado que o inglês era pouco, mas tive que aprender que não tive outro remédio. E trabalhar aqui na fábrica do sogro é um prazer, não é? É um prazer, mas isso é um negócio de família e tudo mais, mas é bom. Tem sido bom, já há 16 anos há 15 anos que estou a trabalhar para ele. Muitíssimo bem. O Jorge, como ele há pouquinho falava ali ao António, não é só de trabalho que vive o homem. O que é que o Jorge gosta de fazer nos tempos livres? Isso é assim, tenho 4 filhos e trabalho muito. Eu trabalho aqui, trabalho noutra fábrica, tenho um negóciozinho por minha conta de fazer jardinagem, que é para ajudar a família. Tempos livres, a gente tem uma piscina atrás de casa, eu gosto de estar lá com a família atrás de casa a tomar banho na piscina. E é assim, mas tem que se trabalhar muito para se ter alguma coisa. É. E a ida aos Açores? Tem ido ou nem por isso? Tenho ido, eu já fui aos Açores há 16 anos que estou cá, fazendo 17 já fui lá 8 vezes, ver meus pais. Infelizmente meu pai faleceu há 12 anos, mas era quase sempre onde sim onde não ia lá ver meus pais e meus pais vinham cá me ver também. E o que é que acha dos Açores, ou concretamente a Ilha das Flores, a nível de desenvolvimento? Está melhor enquanto estava lá ou o que é que... Está muito melhor, por exemplo as estradas nacionais agora estão muito melhores que não estavam quando eu estava lá e coisas assim. E eu vou ter que perguntar, trocava neste momento os Açores pela América ou a América pelos Açores? Fazia a vida nas flores, se fosse preciso. Ok, Jorge, vamos dar início à feitura de mais uma peça. E que peça é que vai ser feita nesta máquina? A peça que se está fazendo é esta peça que estão a ver aqui. Pega-se numa barra de material de 12 pés de comprimento e depois a máquina vai puxando o material à medida que precisa e faz a peça. Torneia e faz a peça para a gente. Como podem ver, neste momento a máquina vai ir lá dentro buscar o material. Agora está a tornear a peça para ficar no comprimento direito, para quando cortar ficar tudo sempre no mesmo comprimento. Agora o que está fazendo, está pondo um buraco ali na frente da peça, porque a peça é muito comprida e se não pôr um suporte na parte de trás, a peça pode variar a tolerância no coisa. Só o que eu faço, depois está pronto, eu puxo isto para aqui para a frente. Tranca-se isso aqui, ligo para ficar e tenho que carregar outra vez para a máquina começar. Então a máquina começa e vai tornear o material todo fora que é preciso para fazer a peça. Por exemplo, esta peça aqui, o cliente mandou uma peça, nem sequer tinha planta. Tivemos que fazer uma fotografia da peça, tirar dimensões da peça para depois poder fazer a peça na máquina. Eu já fiz, para fazer esta peça já fiz 3 operações, estou na 4ª operação na máquina. Agora vou fazer a peça ali. O que está-se fazendo, a peça neste momento ainda não está completa. Tem muito material ainda aqui, material aqui, tem que se arredondar essas partes daqui para o cliente não cortar as mãos, porque tem medo de cortar as mãos no ferro.
Agora a máquina está a pôr a parte de baixo na medida e agora vai arredondar a parte de fora da peça. A diferença dessas máquinas para as duas que a gente viu há pouco, no lugar a peça a andar à volta para cortar, a ferramenta é que anda à volta. E é assim, e a peça fica feita. E cá está a peça, com os contos redondos, que é para o cliente não cortar a mão. O Jorge falava que o cliente mandou esta peça nem sequer tinha uma planta da peça. Exato. Neste caso concreto, e como eu sei que o Jorge é que é o designer e o programador desta fábrica, quanto tempo demora pegar na peça e programá-la, ou seja, fazer o desenho de modo que o computador a interprete, até ficar uma peça feita, a primeira peça? Quanto tempo pode demorar isso? No exemplo desta peça agora, eu tive que fazer, como fiz 4 operações, rola 1 hora cada operação, só 4 horas para completar uma peça dessa. E depois de uma peça estar feita, ou estar todos os cálculos feitos, o tempo é o mesmo ou já é mais rápido? Mais rápido. Mais rápido? Mais rápido. O problema maior é acertar a máquina e fazer o programa, depois de estar feito é um instante. Um exemplo agora neste momento, posso dar a ideia, estava levando 35 segundos para fazer o que acabou de ver cortar só. Aqui é outra máquina, o que aconteceu a esta peça? A gente pensava que a peça estava boa, mas por azar nosso, tinham a rebarba ali dentro, o cliente apanhou, voltou para trás e tem que se consertar. Mas esta é a parte mais fácil, só se põe a peça ali. E lá vai a máquina fazer o que tem que fazer. E está a peça feita. Jorge, eu estava aí a ver e a prestar atenção e todos nós vimos que isso não é só fazer a peça, aquele suporte, o adaptador que ali está tem que ser feito de acordo com a peça. De acordo com a peça, para poder segurar a peça, senão a coisa pode dar mal. Tem que ser tudo bem feito para correr a peça. E pronto, queria deixar fechar, ficar uma mensagem para todos aqueles que nos vão ver e ouvir, está à vontade. Pronto, para os meus amigos um olá a eles e para a minha família um olá também para eles e tenho saudades tanto da família como os amigos que tinha lá e tudo mais, só. Então, muito obrigado. Uma coisa que não é só do trabalho que vive o homem, o que é que o senhor gosta de fazer quando não está nesta fábrica? Andar de moto é uma coisa que eu gosto de fazer. Estive envolvido na política há 6 anos, como vereador da Câmara Municipal de Stoughton e pertenço à Assembleia Municipal já há 14 anos, se não estou em erro, pertenço à Assembleia Municipal. Só a política é uma das minhas paixões também. Passar férias. Agora, graças a Deus, estou numa posição que estamos a tirar, pelo menos 2, 3 vezes por ano, estamos tirando férias. Nunca tive o luxo de poder fazer. Agora temos a oportunidade e agora já tenho, como eu disse, o meu genro pode tomar conta do negócio, ou seja, já posso tirar férias e ficar descansado que o negócio continua a correr normal quando eu saio. A minha necessidade cá já não é primária, diga-se assim, já não é principal, já está alguém que pode tomar conta disto sem eu estar cá. Agora, indo para a política, o senhor acabou de dizer algumas das funções que já exerceu e continua a exercer. Eu fiquei muito surpreendido porque eu tinha uma ideia da América de que iria ver arranha-céus, como se vê em documentários,
Mas nesta zona da América, não só não se encontram os tais arranha-céus, também ainda não fui a uma cidade muito grande, não é? Mas, e também encontram-se portugueses em todo o lado que estamos, até as lojas vendem produtos portugueses. A minha questão é, enquanto político, o que é que o senhor conseguiu absorver da comunidade que aqui está residente, dos problemas, se é que eles existem, portugueses, na comunidade portuguesa, e qual é a relação entre a comunidade portuguesa e a comunidade dita americana? Portanto, há choques ou eles vivem, ou vive-se muito bem? Nós vivemos na comunidade em Stoughton com cerca de 29 mil pessoas. Eu penso que a relação entre a comunidade portuguesa e a comunidade americana é excelente. Para já não temos uma comunidade portuguesa recente, já pessoas que já estão cá há muitos anos, que a imigração praticamente parou. Só temos já uma segunda geração nascida, educada e criada praticamente em conjunto com a comunidade americana. Só nunca me senti discriminado, não há problema. Voltando à outra pergunta, problemas que, como político português, pudesse ter ajudado a comunidade portuguesa, fui pouco solicitado. Penso que, não sei se por não haver a necessidade, muitas vezes as pessoas encontravam-me na rua ou nas organizações portuguesas, nos clubes, faziam perguntas que eu sabia, respondia. Se eu não sabia a resposta certa, eu sabia o departamento em que me podia dirigir para ir buscar a resposta que a pessoa procurava. Mas eu penso que podia ter feito mais para a comunidade se a comunidade tivesse pedido mais ajuda. As pessoas, como eu disse, possivelmente não tinham necessidade e nunca me procuraram muito. Fui apoiado pela comunidade portuguesa, sem dúvida nenhuma, mas eu tive um grande apoio da comunidade americana, especialmente no meu segundo termo. Eu penso que tive muito mais votos da comunidade americana do que a própria comunidade portuguesa, porque nós, por qualquer razão, não nos envolvemos muito na política. Nós, portugueses, não sei qual é a razão, falámos muito, mas atuámos pouco, e eu, quando concorri, nunca pensei que teria a oportunidade de ganhar o cargo, por exemplo, como vereador. E eu fiz aquilo mais para ver se encorajava alguém, então, não tão pouco da primeira geração como da segunda, os nossos filhos, mas penso que há pouco interesse na política. Eles talvez tenham a sua razão, mas nós praticamente não nos envolvemos na política local. Somos muito apatos a isto. Visto que a política é uma das suas paixões, há alguma esperança ou tem nos seus horizontes voltar à política? A minha mulher diz sempre que não me apoia se eu voltar a concorrer, mas é um bichinho que continua cá dentro, porque eu gosto. E possivelmente um novo cargo de vereador outra vez, não ponho de parte esta possibilidade, é possível. Então, quando há perto da idade da reforma, ter alguma coisa para me ocupar, se não for o trabalho eu tenho que fazer alguma coisa, que eu sou um tanto ou quanto irrequieto, só eu espero que possivelmente no futuro voltarei a concorrer a vereador. Eu deixo sempre ficar um espaço para, se o senhor quiser deixar ficar uma mensagem, qualquer coisa. Em princípio, já gostava de agradecer ao José Agostinho para a oportunidade. Conhecemos nas Flores, tive lá uma pequena entrevista e fiquei muito grato por isto e, novamente, obrigado por nos estar a visitar. Por de cá, quando virem e todos os que estão lá, da diáspora, que são muitos e muita família e amigos que continuo a ter em Portugal, com muito gosto, só para que depois possam ver aquilo que a gente faz.